mundo inteiro está parado. Um novo vírus fez a gente ficar em casa. Mas ainda é possível ouvir o som da indústria. Com seus milhares de trabalhadores, não para de produzir e se reinventar para que seus produtos cheguem até hospitais e lugares onde a vida acontece. A indústria de plástico está produzindo mais embalagens de álcool em gel, a têxtil, máscaras e uniformes descartáveis. A farmacêutica, a de alimentos, bebidas, panificação, petróleo e gás, metal mecânica, construção civil e tantas outras seguem produzindo para que nada falte à população. As indústrias continuam trabalhando para que a vida volte ao normal, orgulhosas de contribuir para o Rio atravessar e vencer essa crise. Por você, pelo nosso estado e pelo Brasil. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente inicia, nesse momento, mais um webinar do Circuito Brasil de Óleo e Gás. Esse webinar, a gente tem como pauta o mercado de gás no Brasil. E para conversar sobre o mercado de gás, a gente convidou o Fernando Montera, que é especialista na Firjan, o Rômulo Florentino, que é coordenador de regulação na Eneva, a Larissa Dantas, que é CEO da Potigás, companhia distribuidora de gás canalizado do Rio Grande do Norte, e a Magda Chambriard, hoje consultora na FGV Energia. E para a gente poder iniciar, eu conto aqui também com a parceria com a BIPIP, e que a gente tem aqui como âncora dos nossos webinars, o Anabal, que vai fazer uso da palavra inicialmente para relatar para a gente como a gente avançou da semana passada para essa, em termos do programa de revitalização das áreas terrestres, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, além das pautas que a gente está considerando também para as atividades terrestres. Eu vou passar logo a palavra para o Anabal, para a gente poder dar sequência e ter mais tempo para o nosso debate aqui. Antes de passar para o Anabal, só lembrando que essa semana a gente comemora a indústria. Nós tivemos no último dia 25, foi o Dia da Indústria, então essa semana toda a gente está comemorando o Dia da Indústria, né, as atividades na indústria. Então a gente vai ter aqui ao longo do nosso webinar algumas chamadas para esse olhar pela indústria. Tá? Anabal, por favor, a palavra está com você. Vocês estão escutando o Anabal? Eu não estou escutando. É porque eu não tinha desbloqueado o som aqui, desculpa. Obrigada. Vamos para mais uma etapa aí do Circuito Brasil Óleo e Gás. E hoje num dia muito especial, porque vamos falar do gás, com as suas particularidades, mas o gás no Brasil é um exemplo do que pode dar certo, né? Temos aqui a grata presença aí do Rômulo, um batalhador de muito tempo aí no projeto da Eneva, um projeto bem redondo, que o Brasil se orgulha todo, e eu repito sempre isso. O presidente Castelo Branco disse publicamente que o projeto como o da Eneva jamais a Petrobras faria e jamais traria os benefícios sociais e econômicos que trouxe lá para o Maranhão, né? E também saudar aqui vamos chamar assim de meninas, né? Que permitam isso, que são todas amigas e queridas, a Larissa, a Karine e a doutora Magda, e o Fernando também, que eu estou tendo contato pela primeira vez. Bom, então dentro daquele combinado que nós tínhamos feito, da gente prestar conta, né, daquelas medidas que nós estamos acompanhando e compartilhar com todos o encaminhamento disso, eu só queria fazer um breve recorte. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto, a gente está escutando o teclado. Você pode continuar. Então, tá bom. Então, eu só queria fazer um breve recorte da minha fala aqui para trazer dados novos, que essa crise nos permite a gente aprender muita coisa muito rápido, né? Com esses webinars e tudo isso. Então, eu queria fazer aqui uma reflexão que eu aprendi nesses últimos 2 dias. Veja, tem alguns exemplos no mundo que chamam a atenção e traz uma moldura da realidade que a gente vive. O Márcio colocou ontem números que eu não conhecia, né? Portanto, assim como eu, deve ter outras pessoas que não conheciam. Então, o Brasil tem um perfil de produção de petróleo mais ou menos como aquela tomada elétrica aqui, né? É muito peculiar do Brasil.
normalmente as empresas, os países no mundo produzem muito mais em terra do que no offshore, né? E aqui a gente tem o contrário, né? Produz quase nada no onshore e muito mais desde sempre no offshore. E até, Karine, você que é minha parceira lá no REAT, descobrimos que, na verdade, aquele nome UR de revitalização está errado, porque o onshore, de fato, nunca existiu, né? A gente, então deveria ser um NEAT, nascimento do onshore, né? Mas, enfim. Então, eu queria compartilhar esses números com vocês. O Texas, que é um estado, como todo mundo sabe, no onshore produz quase 5 milhões de barris por dia. Tem 200 mil poços, né? E vocês sabem que os 2 milhões é quase o dobro do pré-sal, que é a nossa maravilha, que é essa coisa que a gente tem tanto orgulho. Mas o Texas é de colherinha, e colherinha lá produz o dobro. E depois, eu não vou ser muito longo, mas só para compartilhar com vocês, países como o Equador, que deve ter, sei lá, uma área terrestre, talvez umas 20 vezes, ou talvez mais, do Brasil, produz 500 mil barris. Né? A Colômbia tem uma cordilheira, teve um passado recente guerrilhas, veio aqui no Brasil, aprendeu, ainda bem que ela aprendeu as coisas boas, levou para lá e fez uma indústria muito mais representativa do que nós, a nossa história toda. Então aí eu fiquei me perguntando, mas por que isso, né? Por que todo mundo consegue e a gente não consegue? E aí eu queria compartilhar com vocês apenas a minha visão. Eu acho que isso deve ser duas coisas. A gente tem aquela baixa exploração, né? E comprovado aí que a gente tem petróleo em lugares que a gente nunca imaginou que tivesse, como por exemplo no caso do Maranhão, que foi um achado recente, quer dizer, materializado recentemente. Então eu cheguei a uma conclusão e que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que a gente tem duas componentes aí. A gente tem um país com monopolista muito forte, né? E, portanto, o onshore, o escolha dele ficou para trás. Eu só vou precisar de um minutinho aqui que eu vou ter que abrir essa porta aqui, só um instante. Queria aproveitar aqui que o... pronto, tá bom. Já botei. Então, por que isso? Então, eu acho que a gente tem uma monopolista muito forte, que efetivamente a gente tem que aceitar essa ideia e encarar esse defeito, não cuidou do onshore como deveria, e temos uma regulação que é muito inadequada, né? Não sei nem se tem essa possibilidade. Então, se tudo isso for verdade, então na hora da gente mudar isso, né? E aí eu estou nesse processo de sair da retórica para uma ação concreta. E a prestação de contas, acho que é um mecanismo que a gente tem de fazer essa ação concreta. Então, entrando já no ponto aí, para não me alongar, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Nós elencamos aqui umas 4 ou 5 pontos para a gente acompanhar. Então, vamos lá. Tivemos uma reunião com a Petrobras com relação ao desconto, fomos recebidos pelo diretor Ardengue e outros executivos, e ele se mostrou aberto a ouvir as nossas ponderações, reconhece que o onshore tem um valor para o país e para a própria Petrobras, para essa transição, né? E ficamos, então, dele discutir esse assunto lá internamente e ver o que é que pode ser feito dentro dos parâmetros que a Petrobras eleger para dar um encaminhamento para esse assunto. Então, no próximo circuito, eu imagino que eu poderei trazer algum posicionamento com relação a isso. Com relação à redução do royalties, esse assunto está encaminhando, a gente está agora acompanhando isso, os estudos estão sendo feitos no MME e na INP. A discussão agora é qual o caminho que vai ser utilizado para reduzir os royalties até 5% para pequenas e médias empresas. Para que a gente consiga abreviar o caminho usual, que é aquela de ter uma resolução na CNPE, depois da ANP fazer uma resolução, consulta pública. Nesse caminho, a gente só teria uma solução disso lá para o final do ano, outubro ou novembro, e a gente está pleiteando que tenha uma outra solução, né? A questão do preço de venda como parâmetro para o cálculo dos royalties, isso está ainda precisando ser impulsionado.
não tem ainda um encaminhamento estabelecido. O REAT está progredindo, né? Tem informações aqui que recentemente tivemos uma reunião lá do grupo do licenciamento ambiental e já tem uma sinalização para um primeiro fechamento aí, provavelmente junho ou julho, né? Onde a gente vai poder acompanhar os resultados efetivos. Aquela TCP 08/2018, que tratava de campos marginais, né? A caracterização e os eventuais medidas de fomento, a gente está pautando isso também lá na ANP. Eu já pedi um retorno de qual é o encaminhamento, qual é o cronograma disso, né? Porque essa TCP já tem 2 anos, ela precisa ser encerrada. E, por último, o programa de desinvestimento da Petrobras, pelas preocupações que nós já começamos aqui, que se nada for feito diferente, provavelmente esses ativos irão entrar para uma oferta permanente que só vai poder acontecer em 2022. Né? Então, a gente também está fazendo tratativas e pedindo informações. Já pedi essas informações e já propusemos aqui que seja encaminhado um cronograma por polo, né, com aquelas etapas básicas que o processo da Petrobras tem, para que a gente possa acompanhar todos juntos. Então, essa é a minha prestação de conta. Eu, mais uma vez, conclamo aqui aos interessados das áreas e principalmente a jovem guarda que vem por aí, né, doutora Larissa, a senhora que é mentora, e Karine, vamos estimular esses meninos para colocar isso. Logo após o nosso webinar aqui, vai ver um café com cavanha lá com a turma do Último Barril, do Natan e seus parceiros, porque eles precisam cuidar disso, porque essa é a porta de entrada do jovem profissional do petróleo, né? Então, e acho que nós temos que... O que eu fico percebendo é que esse assunto finalmente está chegando para outras áreas de interesse do Brasil, sem ser o núcleo de petróleo e gás. Eu acompanhei 2 webinários ontem, um de uma empresa de consultoria estratégica, de empresa, tem nada a ver, ela é ampla, e já havia pessoas colocando e reverberando as discussões que nós tivemos aqui, e da mesma forma um escritório de advocacia especializado em recuperação financeira, né? Então, esse assunto já está pautado, você vê que as pessoas já não é um tema assim, desconhecido, eles têm já uma certa informação da dificuldade que a gente enfrenta aqui. Então é isso aí, por hora, essa é a minha contribuição por hoje. Obrigada, Ana Bal. Eu queria só acrescentar aqui nos itens que você citou, acho que para a gente deixar, né, o nosso público aí bem alinhado, a TCP 08/2018 diz respeito à conceitualização dos campos marginais. Correto, Ana Bal? Primeiro vai conceituar e depois estabelecer medida de fomento. Isso. E com relação também as questões do desinvestimento da Petrobras, os números que a gente tem é que do início do ano passado até o início desse ano, foram 10 polos que foram desinvestidos, né? Então, dentre os 25 que estão colocados, faltam ainda 15 que o prazo seria até o final desse ano, até dezembro desse ano, né? Então, nós teríamos 15 polos aí para desinvestimento pela Petrobras, tá? Eu queria acrescentar também, antes de passar a palavra para o primeiro convidado, que o Márcio não está aqui com a gente hoje, porque ele tem tinha já dois compromissos de conselho hoje, um que começou um pouco antes do nosso webinar e outro que começa um pouco depois do início do nosso, então por isso ele não está aqui com a gente hoje, tá? O Márcio Félix. Eu vou passar a palavra agora para o Fernando Montera. Ele é especialista de petróleo e gás na Firjan, da minha equipe na Firjan, né? Ele é economista, graduado pela UFRJ, com especialização em energia pelo programa PRH 21 da ANP. Tem pós-graduação em projetos pelo IBMEC e é mestrando da FGV hoje. Ele tem perto de 10 anos atuando no mercado de energia, de petróleo e gás natural. Fernando vai contextualizar um pouco do trabalho que está sendo feito hoje, fazer algumas provocações para os nossos convidados, e a gente vai fazer então essa primeira rodada com todos os convidados, esperando que a gente tenha tempo hábil aí para a gente poder voltar e iniciar um debate. Fernando, a palavra está com você. Obrigado, Karine, obrigado pelo convite.
também todos que estão presentes aqui como palestrante, quem está assistindo a gente também, estou colocando aqui a apresentação para todo mundo vendo a apresentação. A gente, pela Firjan, vem trabalhando, né, num documento para trazer um posicionamento forte com relação ao gás natural e como ele pode ser um propulsor da economia, não só do estado do Rio, mas também para todo o Brasil. E aí a ideia aqui é só apresentar em grandes linhas o que a gente tem, qual que é o ponto de partida desse documento e aonde ele quer chegar. E aí, como a Karine já adiantou, trazer algumas provocações rápidas com relação ao evento, para deixar aqui já iniciando. Passou. Da onde surgiu, né, esse documento que a gente está publicando? Quando a gente olha o mercado de gás, eu acho que isso é uma realidade do Rio de Janeiro, mas não só do Rio de Janeiro, como no Brasil todo. A gente vê que é uma realidade que a gente tem entrado diversos players, novas oportunidades estão surgindo, está andando com a regulamentação, não tão rápido quanto desejado talvez, mas está andando de algum modo. Mas, de qualquer jeito, essas oportunidades que estão surgindo agora são muito focadas em um segmento só. Estão focadas no segmento de geração de energia elétrica. E aí nada contra o Rômulo e a Eneva que estão aqui, mas o objetivo principal do documento é tratar de como que a gente pode ir além desse segmento e levar o gás natural e todos os seus benefícios para diversos outros segmentos, né, de consumo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem mapeado todos os projetos que estão mapeados de rota de escoamento do pré-sal, né, de novos terminais, de UPGN, estão sempre atrelados a uma termoelétrica. E muito pouco se fala em como outros segmentos de consumo, como uma siderúrgica, como um outro tipo de indústria, ou como o BNDES bem colocou essa semana, da expansão do uso como gás natural veicular, né, para veículos pesados. Ou seja, esse objetivo do estudo é a diversificação do uso do gás, passar de uma realidade hoje em que a gente tem uma reinjeção muito alta, ou tentar pelo menos passar, né, de uma realidade onde tem uma reinjeção muito alta e focado no segmento de energia elétrica, e conseguir levar mais desse gás para a terra, e aí, traçando um comparativo com o mercado terrestre, conseguir extrair mais gás de poços de campos que tenham dificuldade de conseguir levar o gás dele para o mercado, e que esse mercado seja um mercado diverso. E aí, nesse bojo, apresentar macro de diretrizes no documento muito focado para o Rio de Janeiro, para os entes públicos, né, para o governo, para a agência reguladora, quais são os pontos, o que precisa ser feito e quem precisa fazer o quê, para que o gás ele ajude na retomada econômica pós-quarentena, nesse momento que a gente vai viver, esperamos, em breve, né? Isso, resumindo, né, um pouco qual que é a ideia desse estudo. E aí, como provocações, eu estava vendo uns dados. A gente tem um cenário de reinjeção hoje, né? Se a gente pegar a produção do pré-sal em janeiro de 2020, que teve um teor de concentração de CO2 em torno de 9%, ou seja, é baixo, teve uma reinjeção no Rio de Janeiro em torno de 45%. Isso equivale a 35 milhões de metros cúbicos de gás dia. Isso significa mais ou menos em torno de toda a demanda industrial do país, né? E aí a pergunta que fica existe espaço para reduzir essa reinjeção e para conseguir levar esse gás para o mercado? E existe um modo, é possível a gente pensar em como casar essa redução de reinjeção com reduzir a importação do Brasil e melhor aproveitar a riqueza que a gente tem aqui. Isso é uma primeira ideia. E um segundo, que é com esse cenário
de novos projetos, né? Se a gente tem a capacidade de produzir projetos ultra competitivos de geração de energia elétrica, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro tem um exemplo emblemático em Macaé, será que a gente não conseguiria também levar modelos semelhantes que tragam essa competitividade alta para outros segmentos com custo de gás que dê competitividade ao projeto, não só de energia siderúrgica, petroquímica, e aí no novo mercado de gás que vem sendo pautado, utilizando modais diferentes de transporte do gás, GNL, casar toda a diversificação que o gás tem de soluções de entrega e de consumo também, né? Acho que essas eram algumas mensagens que a gente queria deixar na abertura. Já retorno a palavra para a Karine. Obrigada, Fernando. A gente vai seguir aqui para a gente poder fazer uma primeira passagem por todos os convidados. Eu vou chamar a Larissa para fazer uso da palavra. Antes de apresentar a Larissa hoje é CEO da Companhia de Gás Canalizado do Estado do Rio Grande do Norte. Ela tem formação em Engenharia Civil e em Direito, atuou por muitos anos na construção civil e no mercado imobiliário, foi do Sindicato Patronal da Construção Civil do Rio Grande do Norte, fazendo atuação não só estadual, mas também no Brasil, e enfrenta hoje o desafio de fazer gestão pública a partir da Companhia de Gás. Seja muito bem-vinda, Larissa. A palavra é sua para você aí utilizar da melhor forma. Não estou te ouvindo. Desculpa. A gente deixa desligado e sempre esquece de ligar. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ao seu lado, ao lado da Magda e dos amigos, aí o Rômulo, o Fernando e a Anabal. Nós estamos todos nessa mesma labuta, né, Anabal? E aí foi ótimo a Karine colocar aí sobre um pouco do meu currículo para vocês entenderem que eu estive de um lado e hoje estou de outro e compreendo perfeitamente as questões que o Anabal elencou aí no início sobre as dificuldades, né, de empreender nesse país e agora eu estou do lado de cá, tentando fazer acontecer, né, de uma forma um pouco tímida, porque nós fazemos parte do downstream, né, acaba que... Mas a gente não pode pensar nunca em downstream, Fernando, e aí já pegando um pouco da sua provocação, sem... conseguir quantificar essa demanda, esse mercado. Então, quando você falou, será que a gente consegue fazer, pegar essa reinjeção, esse cenário de reinjeção e levar esse gás para o mercado? Isso é um sonho, realmente, a gente deixar de fazer reinjeção e ter um combustível que emite muito menos gás carbônico e disponível a um preço competitivo é o nosso sonho, né? É nosso sonho desde que a gente entrou para a gestão da Potigás e você falou uma coisa que é uma grande... Eu diria assim, é uma grande bandeira nossa, que é a questão de reduzir a importação. Então, quando a gente fala sempre aqui em REAT, e aí eu sempre não posso deixar de falar da bacia Potiguar, que ainda é muito pouco explorada, na hora que a gente conseguir utilizar todo o gás que a gente tem lá a produzir, desde que aconteça efetivamente o novo mercado de gás, a gente vai conseguir sim levar esse gás para o mercado, porque essa demanda ela vai sendo criada à medida que o gás vai sendo disponibilizado. Para isso, a gente não tem como deixar de fugir, né? A gente precisa da questão da segurança jurídica. Todos os webinars que a gente assiste, que a gente participa, vocês já estão careca de escutar, não é novidade. Precisa que o PL lá da Lei do Gás ele seja aprovado ainda esse ano, para que os investidores eles efetivamente possam colocar o seu dinheiro num mercado seguro. E mais, existem coisas que para um novo mercado de gás que a gente sempre vem batendo na tecla, que é a questão de todos os elos da cadeia estarem funcionando ao mesmo tempo. No Rio Grande do Norte, sempre usando como nosso case, a gente tem um elo da cadeia que ainda falta. E aí,
como o grande monopólio da Petrobras ainda é da Petrobras como fornecedor de gás no país, a gente não tem ainda, os produtores, né, Anabal, a ABPIP, os produtores exploradores da bacia do Potiguar, do Rio Grande do Norte, não tem ainda acesso ao PGN. Então nós temos a distribuição, nós temos a exploração, o transporte, mas falta o tratamento. Ou seja, a gente tem lá um gargalo, e aí eu não vou dizer nem um gargalo, a gente tem um nó, né, que a gente já fez essa solicitação, Magda, a gente esteve lá, a governadora do estado esteve lá com o presidente da Petrobras, solicitando que emblematicamente houvesse essa liberação dessa UPGN, mas até agora isso não aconteceu, né? Isso estava para acontecer no início da pandemia, e aí, diante disso tudo ficou meio parado, e a gente está tentando retomar isso, e a gente coloca isso como um exemplo para os demais estados, né, que a gente vê que está acontecendo. Em alguns estados faltam outros elos da cadeia, mas no Rio Grande do Norte especificamente falta a questão da UPGN, né, e o ideal é que nesse novo mercado de gás, além de novos fornecedores, novos exploradores, a gente tenha também vários stakeholders também nos diversos elos, como por exemplo, por que não, e já existem estudos de uma UPGN privada, para que a gente não fique só dependendo da Petrobras, até porque a gente sabe que tem o plano de desinvestimento da Petrobras para os ativos do Rio Grande do Norte, e que provavelmente essa UPGN não ficará nas mãos da Petrobras. Então há um grande temor com relação a formação de preço, né, que é a grande preocupação da gente como distribuidora, né? O nosso objetivo principal, né, Rômulo, não deixa de ser o preço final. Eu tenho que pensar no meu consumidor. A tarifa mais baixa, maior consumo para que a gente possa ter uma tarifa menor e o menor preço de molécula, né? E aí isso a gente já consegue, e quero colocar para vocês, o Anabal já está careca de escutar isso, mas talvez os outros ainda não tenham escutado, a Magda acredito que não, a Anabal está careca literalmente, né, Anabal? Não, desculpa, não foi a ideia. Você brincou comigo, eu vou brincar com você também. Que essa molécula, Magda, para você ter uma ideia, ela está sendo vendida pelos exploradores para a Petrobras. Eu não posso nem falar o preço, né, até porque tem uma questão de sigilo envolvida, mas ela vai pelo menos 500 vezes a menor do que o preço que a Potgás compra da Petrobras. Então é um absurdo, a gente coloca isso até de uma forma bem incisiva, porque é o que está acontecendo. Então isso precisa que o novo mercado de gás, ele não aconteceu ainda por um estalo de dedo, uma liberação da UPGN para que a gente tenha acesso, os consumidores finais tenham acesso a esse gás tratado. Enquanto isso, os consumidores ficam pagando um gás caro. E aí, com esse atual choque de oferta e agora o choque da demanda por causa do coronavírus, evidentemente, isso vai demorar mais um pouquinho. Mas a gente já tem isso factível de acontecer. E é essa a nossa luta diária como Estado, né, e fazendo uma consultoria, uma assessoria, um suporte técnico junto ao Estado do Rio Grande do Norte, ao governo e à secretaria a qual a Potgás é linkada, para que a gente consiga efetivamente fazer o novo mercado de gás acontecer no Estado, que é um Estado que precisa todos precisam, né? Agora mais ainda, mas é um Estado pequeno, e isso traria uma industrialização de uma forma muito atrativa, porque nós temos lá matérias-primas, como por exemplo para a indústria de cerâmica branca. Então a vocação nossa é cerâmica branca, também muita indústria têxtil. Mas com esse custo do gás que não está ainda competitivo, a gente acaba ficando com esse delay no desenvolvimento do Estado. Então, bom, eu tentei abranger mais ou menos o que eu queria falar, usando um case real, que é o nosso, e fico à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigada, Larissa. A gente pôde, a partir da sua apresentação, ter um pouco
de ideia de como é que está o desenvolvimento desse mercado no Rio Grande do Norte, né, e como a atividade terrestre também é importante para o desenvolvimento desse mercado a partir do Rio Grande do Norte. A gente já falou um pouco também do gás que vem do pré-sal, a partir da visão do Rio de Janeiro, e agora a gente vai conversar um pouco, ouvir um pouco o Rômulo, que traz também uma outra experiência de gás onshore, né, a partir da Eneva. Eu vou apresentar o Rômulo Florentino. Ele hoje é coordenador de regulação na Eneva. Ele tem como formação, ele é formado em relações internacionais, é mestre em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento pela UFRJ, está cursando hoje um MBA na Universidade de Manchester, é coordenador de regulação de governo, né, e políticas públicas da Eneva, como eu falei, tem teve passagens pela diplomacia, pela BG Shell e pela Parnaíba Gás Natural. Atuou em vários segmentos dentro dessas empresas, como joint ventures, novos negócios, regulação, gestão, e aqui ele vai falar um pouco mais para a gente sobre como a Eneva vem trabalhando esse mercado de gás. Rômulo, a palavra é sua. Obrigado, Karine. Boa tarde, Karine, Anabal. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Magda, Fernando, Larissa. Para a gente é sempre importante receber esses convites e é muito bom falar sobre algo em que a gente acredita muito, né? E aí, mercado de gás, eu entendo que é nossa tara, né? A gente gosta muito de falar sobre isso e é muito legal quando a gente ouve diversos segmentos com a mesma paixão, né? Pelo que a gente está fazendo. Sempre gosto muito de ouvir a Larissa falando, porque a gente está muito preocupado em produzir esse gás natural com o preço mais barato possível para que isso possa chegar ao consumidor no fim das contas, né? Com o custo mais competitivo possível. E é muito interessante ver a ponta de quem está fazendo com que isso chegue ao consumidor. O caso da Eneva, a gente considera que é muito representativo, né, em que pese a importância de grandes descobertas como a do pré-sal, que o Fernando ilustrou no começo da nossa conversa, tem muito potencial, na nossa visão, ainda não descoberto no interior do país, né? Então, para a Eneva especificamente, a Eneva conseguiu se posicionar como uma empresa que foi pioneira para explorar a bacia do Parnaíba, por exemplo. Era uma bacia de nova fronteira que não tinha uma grande atividade exploratória ainda em curso, e a gente conseguiu colocar de pé um projeto que é um projeto integrado com a geração de energia elétrica, e a gente entende que esse é um modelo interessante de monetização de gás natural. E hoje, quando a gente olha para potenciais de expansão de interiorização do uso de gás natural também no país, muito possivelmente a gente pode aproveitar esse potencial ainda não explorado das bacias sedimentares brasileiras para colocar projetos âncora, como esse projeto termoelétrico que a gente tem, um projeto integrado, em que a gente eventualmente pode até dar usos alternativos para o gás natural, uma vez que esses projetos estejam de pé. E aí o céu é o limite, né? Para quem não conhece o negócio da Eneva, hoje nós somos uma empresa integrada de energia, a gente atua em diversos segmentos de energia, então a gente tem um pequeno projeto solar, temos plantas de geração termoelétrica que usam outros combustíveis, mas temos também o nosso carro-chefe hoje é o Complexo do Parnaíba, que hoje a gente tem 1,9 GB de capacidade instalada no interior do Maranhão, numa região isolada e que não tinha nenhuma infraestrutura para poder escoar, distribuir e monetizar esse gás natural, né? A solução foi colocar de pé ali um complexo termoelétrico, construir nossos próprios, hoje mais de 200 quilômetros de gasodutos de escoamento, tratar esse gás e entregar para a termoelétrica, e aí sim a termoelétrica está entregando energia para o Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, e aí chega a energia para nós do Brasil inteiro a partir do gás natural que está sendo explorado lá no interior do Maranhão. Mais recentemente, a gente foi para o norte do país também. O Anabal ilustrou no começo da fala dele uma fala do presidente da Petrobras, né, o Roberto Castelo Branco, que nos orgulha bastante. Ele mesmo, a gente adquiriu recentemente, né, teve a cessão
do campo de Azulão, que foi um campo da rodada zero, que foi declarado comercial pela Petrobras em 2004 e que até hoje não tinha produzido. A Enevo ela adquiriu o campo e em menos de um ano já conseguiu uma alternativa para a monetização desse campo no interior do Amazonas, e aí de um jeito um pouco diferente. Também é um projeto âncora que eventualmente, né, se descoberto mais gás, pode dar usos alternativos para o gás, que não a geração termoelétrica, mas tem um objetivo que eu considero muito nobre, né? A gente vai entregar energia para a única capital que ainda é um sistema isolado do ponto de vista de geração de energia elétrica, que é Boa Vista. Hoje, Boa Vista ainda é muito dependente de energia da Venezuela, com todos os problemas que a gente vem, geopolíticos, né, que a gente vem observando na América do Sul, com a organização do leilão para sistemas isolados de Boa Vista, localidades conectadas, deu uma oportunidade para a gente monetizar justamente o gás natural do campo de Azulão no interior do Amazonas. Então, esse gás natural vai ser liquefeito, colocado em carretas, transportado até Boa Vista, regaseificado e entregue para a termoelétrica, que vai ser responsável por produzir uma quantidade relevante de energia que vai ser consumida por Boa Vista, né, e as localidades que estão conectadas àquele sistema isolados a partir do ano que vem. Esse é o nosso negócio, e aí quando a gente está falando de novo mercado de gás, o que eu entendo é que talvez tenhamos muito a aprender com ele, né? O que a Eneva defende muito é que, infelizmente, não conseguimos fazer tudo, mas existem muitos outros potenciais como esse que podem ser aproveitados por outras companhias Brasil afora, né? E muita bacia de nova fronteira que ainda precisa ter atividade exploratória feita para a gente ter um conhecimento geológico maior sobre as localidades em que a gente está atuando. E esses projetos âncora podem dar uma capilaridade maior para o uso do gás no interior do país. Para isso, a gente entende que tem alguns ajustes, e aí respondendo um pouco a provocação que o Fernando fez no começo da nossa conversa, né? É possível a gente importar menos gás? Eu entendo que sim, mas para isso a gente precisa ter um conhecimento geológico maior, primeiro de tudo, do interior, das bacias sedimentares do interior do nosso país, para que a gente possa ter alternativas a isso. E também do ponto de vista de ajustes de política pública, tem uma série de outras questões que a gente vê hoje que podem ser feitas para poder incentivar essas atividades de exploração e produção e também do resto da cadeia, né? Quando a gente vai para o mid downstream, tem muitas coisas que podem ser feitas nesse sentido, e o novo mercado de gás tem tudo a ver com isso. E a gente vê muitos estados, como o próprio Rio Grande do Norte, né? A própria Larissa já viu algumas entrevistas dela anunciando avanços na regulamentação estadual sobre a questão da distribuição, que tornam o ambiente mais atrativo para investimentos do ponto de vista de quem vai produzir e também do consumidor, né? De quem vai poder ter acesso à molécula de gás mais competitiva possível para também poder ser competitivo como indústria. A gente acredita muito que isso pode sim contribuir para que a gente diminua a importação e para que a gente faça com que o gás possa chegar ao consumidor da maneira mais competitiva possível e também reduzindo a reinjeção. A gente falei sobre o Amazonas, que é um estado em que a gente está entrando, também é um estado que, como o Rio de Janeiro, embora não tenha o desafio de estar no offshore, também reinjeta grande parte do seu gás natural que é produzido, e embora seja um estado riquíssimo em gás natural, né, que fica logo depois do Rio de Janeiro ali em produção, é um estado que ainda não conseguiu aproveitar todo esse seu potencial, mas que tem mas que pode se beneficiar muito se nós conseguirmos dar alternativas para a monetização desse gás natural. A retomada do novo mercado de gás no ano passado foi uma boa notícia, né? A gente teve o Gás para Crescer em 2016, todas as discussões que permearam o Gás para Crescer. Agora o que a gente entende que é importante é avançar com algumas pautas importantes, né? A gente estava falando sobre acesso às infraestruturas essenciais, Larissa ilustrou bem também. Isso é algo que vai avançar bastante caso a gente consiga nesse ano aprovar a Lei 6407, né, a nova lei do gás lá no Congresso Nacional. E também algo que é muito importante é essa modificação que precisa ser feita
na ponta da comercialização do gás natural, né, que é uma atribuição dos estados, essa é uma modificação que precisa ser feita estado a estado. E hoje a gente vê que os estados têm uma concorrência que alguns estados têm uma bacia sedimentar e um potencial de gás natural, porque a natureza já colocou gás natural lá, mas também tem uma competição entre os estados que vão ser mais ou menos atrativos para o investimento do setor privado, na medida em que eles modernizam suas regulamentações e o que é a sua atribuição para regulamentar o gás natural, né? Então, isso é algo que, no nosso entendimento, ainda precisa caminhar bastante, mas a gente acompanha com felicidade e vibra junto toda vez quando a gente vê novas resoluções como a da Genersa, né, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Rio Grande do Norte anunciando que vai fazer mudanças, Espírito Santo já fez coisas nesse sentido também, e os estados que mais tradicionalmente já tinham mercados que eram mais abertos nessa parte. Então, nosso entendimento, é possível sim reduzir reinjeção, é possível sim reduzir importação, e é possível aproveitar gás que a gente sabe que existe, mas que a gente precisa ter um conhecimento geológico maior e mais conhecido, a partir de pequenos ajustes que precisam ser feitos, tanto no nível federal como localmente nos estados. Obrigada, Rômulo. Bastante informação para a gente. Isso também deixa a gente animado com o gás, né? A gente acompanha o gás já há algum tempo. E todo mundo que conhece um pouco mais do gás, né, que se aprofunda um pouco mais, eu acho que isso aconteceu com a Larissa também, né? A gente fica apaixonado pelo gás, né? O gás dá assim, vira um vício, né? É uma coisa assim que é inebriante mesmo, que a gente vê o quão grande é o potencial do gás e quanto ele pode ser transformador para um país das dimensões que a gente tem, né? Então, assim, parabéns a Eneva, parabéns, Larissa, pelo que vocês vêm fazendo aí, pela abertura do mercado, pela consolidação do gás como uma fonte fundamental para o Brasil. Antes de passar a palavra para a Magda, já que tem uma pergunta aqui no chat direto para você, Rômulo, eles estão perguntando sobre alguma previsão de operações na Foz do Amazonas. A gente não está hoje na Foz do Amazonas, né? Hoje nós estamos a gente atua na Bacia do Amazonas. A operação da Eneva está concentrada hoje no Campo de Azulão, que é uma concessão que está localizada na Bacia do Amazonas. Hoje é tudo que a gente opera por ali. Segundo foi anunciado há algumas semanas, existe possibilidade de que novas áreas sejam incluídas aí na oferta permanente, né? Tanto na Bacia do Amazonas, como na Bacia do Solimões também, que fica ali no estado do Amazonas, nas bacias terrestres. E a Eneva tem dedicado, né, sua atuação especialmente, até hoje, historicamente, na operação de ativos terrestres. Então, se hoje nossos projetos estão especialmente focados nesses ativos que a gente já tem com a gente, né, tanto na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, como na Bacia do Amazonas, no estado do Amazonas, mas um crescimento natural seria nessas áreas do entorno, né? Então, Foz do Amazonas ainda não é algo que passa pelo nosso radar. Ok, obrigada, Rômulo. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Magda, para a gente poder seguir, mas antes disso, eu vou dizer que é um pouco inviável ler o currículo todo da Magda, né? Porque é um currículo muito extenso, mas eu vou apresentar rapidamente, Magda, eu vou te pedir desculpas aqui, porque eu vou ser mais breve, mas a Magda, ela é engenheira civil pela UFRJ, mestre em engenharia química pela COP UFRJ também, engenheira de reservatórios com avaliação e formação, avaliação de formação e produção de petróleo pela Petrobras, diversos cursos de gestão, negociação, gerenciamento, EIP, RIT, contabilidade, liderança, está preparada hoje para os conselhos de administração. Ela atuou na Petrobras a partir de 1980, e em 2002 foi cedida para fazer assessoria na ANP e assumiu a diretoria-geral da ANP a partir do ano de 2008. Hoje a Magda é consultora na FGV Energia e também é vice-presidente do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan. Magda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. A palavra é sua.
Obrigada, Karine. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar a todos vocês, cumprimentando a Karine e agradecer a audiência aí que está nos assistindo. Eu recebi o convite da Karine e ele me perguntou assim, olha, Magda, o que você está estudando de gás na FGV Energia? Né? Então eu resolvi trazer um apanhado geral para ver como é que essas coisas estão acontecendo. Acredito que a grande diferença que a lei do gás nos trouxe foi a possibilidade de comprar o gás de quem se quiser, né, o consumidor livre. Então eu vou dar uma ilustrada aqui como é que estão essas coisas e já contando para a Anabal que a Bahia aprovou o consumidor livre esse mês, Anabal, esse mês de abril, né? Então, mais um estado que adere à questão do consumidor livre, autoprodutor e autoimportador. Vou dividir a tela aqui com vocês. E falar um pouquinho sobre essa questão do gás e o relacionamento dessa questão do gás com a indústria brasileira. Né? Eu queria mostrar para vocês aí esse gráfico à esquerda do slide, né, que ele mostra o consumo de energia primária do Brasil em preto, e petróleo em verde, esse roxinho é o gás. Né? Então, o gás, na verdade... Oi? Oi, eu vou só pedir para me confirmarem, eu não estou vendo essa apresentação ainda. Espera aí, deixa eu ver aqui então. Tá confirmado? Não, aí a gente ainda não está conseguindo ver. Espera aí, então... vamos ver aqui. Não é esse. Deu para ver agora? Agora sim, só que agora a gente está vendo toda a tela do seu computador. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Consegue ver? Ainda não. Ué? O que aconteceu aqui? Você fechou antes de colocar no modo de apresentação. Então vamos lá ver aqui. Bom, eu vou falando então. Você está vendo minha tela ou não? Não. Bom, deixa eu ir falando então, acho que fica melhor enquanto eu me debato aqui com as questões da internet. Ok. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que é a ascensão do gás na matriz energética brasileira, ele vai acontecendo por fatos específicos, né? Ele tem a ver com o apagão de 2001, onde o gás foi chamado a contribuir para a geração de energia elétrica. Ele tem a ver com a nacionalização do gás feito pela Bolívia, pelo presidente Evo Morales, que gerou então os terminais de GNL, e ele tem a ver também com a construção do gasoduto que interliga o Rio Grande do Sul ao Nordeste e a malha de gasodutos que traz o gás do Brasil-Bolívia, né? Esses três fatos juntos, aí associados à nova lei do gás em 2009, permitiu que nós chegássemos onde chegamos agora, né? Estamos discutindo o seguinte, olha, o consumidor brasileiro, ele tem o direito agora de escolher por lei, ainda não de fato, mas pelo menos de direito, de quem ele vai comprar esse gás natural. Somado a isso, nós temos a questão do pré-sal, né? Já foi dito aqui também, cada dia mais nós estamos produzindo um petróleo com seu gás associado,
e reinjetando. Hoje a gente já reinjeta mais do que a gente importa, e o que a gente reinjeta no Brasil em termos de gás natural é equivalente hoje ao que nós disponibilizamos para o mercado, né? Ou seja, chegamos a uma questão onde precisamos desesperadamente ampliar mercados, né? Para ampliar mercados, para colocar o nosso gás da melhor forma. Oi. Queria te pedir, Oi? você pode desativar o compartilhamento de tela? Posso. Assim que eu descobri como é que faz isso. Espera aí. Desativei. Não. Você está conseguindo ver agora? Não. Não está conseguindo ver a apresentação? Ela está na minha tela. Tá. Lá em cima na tela do computador tem uma opção para parar. Você apertou nela? Espera aí. Não. Stop share. Apertei. Agora. Bom, então, voltando aqui, né? A gente tem hoje um gás abundante, uma demanda de gás declinante a partir de 2015 no Brasil, uma demanda nacional declinante, um gás com uma produção ascendente e uma oferta de gás natural produzida no Brasil crescente, mas não tão crescente quanto a gente poderia. Hoje em dia, como o Fernando já disse, né, o maior consumidor de gás natural do Brasil é a indústria brasileira, né? Embora qualquer projeto que nós façamos, por exemplo, de importação de gás de GNL, gás natural liquefeito, tem sido feito com âncora térmica, pela escala, né? A grande questão que está por trás disso é o que é o gás natural para nós hoje, né? O gás natural hoje é um produto regional ou é uma commodity disputada internacionalmente, né? Quando a gente olha os números, a gente vê que em 2015 o gás natural via liquefação, né, via terminais de GNL, transporte de GNL, era 33% do comércio mundial, né, interregional. Hoje em dia ele é quase a metade, ou seja, a gente não pode dizer que o gás natural ele continua sendo um produto regional, ele já está se transformando numa commodity. Esse é o grande ponto da discussão, eu acredito, e a indústria nacional ela vai cada vez mais acreditando nisso e enxergando o gás natural liquefeito como uma real oportunidade de diversificação de oferta de gás para seu consumo, né? Então, o gás natural liquefeito chegando num país, né, como o Brasil, a preços com a paridade internacional, ele vai abrindo espaço e motivando a indústria que tem o direito agora de escolher de quem comprar a buscar alternativas de gás mais barato. A Larissa tem toda a razão quando ela diz que o gás natural vendido para as distribuidoras no Brasil hoje é extremamente caro. E quando a gente olha, por exemplo, é uma pena que eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas o relatório do MME mostra, por exemplo, a paridade que nós no Brasil ainda praticamos, a paridade do preço do gás natural com o do combustível, né? Descolamos disso um pouquinho de 2013
2015 a 2018 e voltamos a praticar essa paridade de 2019 em diante. Ou seja, ao contrário de nos beneficiarmos da importação do GNL, que está cada vez mais barato no mundo, né? Vocês veem que o Henry Hub hoje está a menos de $2 por milhão de BTU. Nós temos aí gás natural da Eneva, por exemplo, num preço extremamente acessível, e como outros campos do Brasil, mas esse valor ele não chega acessível dessa maneira às distribuidoras para que elas possam distribuir para o consumidor final. A prova disso é que Porto do Açu, por exemplo, foi buscar, né, localizado no Rio de Janeiro, na frente do pré-sal, foi buscar gás por fonte de GNL importado, né, tanto quanto Sergipe, né, a térmica de Sergipe também foi buscar seu gás do GNL importado por razões nada mais, nada menos do que de preço, né? Quando a gente compara, em relatórios do MME de novo, né, o preço do gás praticado pelas distribuidoras, o gás Petrobras vendido para as distribuidoras e o gás importado por cargas de GNL, a gente vê que de 2019 para hoje a discrepância se tornou muito grande, né? Então, uma molécula de gás vendida numa nova modalidade firme, por exemplo, é extremamente mais cara do que um GNL importado, né? Aí a gente diz assim, não, ok, mas você está falando isso porque você está comparando o FOB com a entrada do gasoduto. A EPE fez um estudo, né? Esse estudo está no site da EPE, onde ela comparou preços de gás, que ela chamou de preços de disponibilização do gás de diversas origens na entrada de um gasoduto de transporte. Ela fez isso com dados de 2018, né? Então são dados, vamos dizer assim, antigos e quando o gás estava caro, mas a diferença desse transporte para o Citygate, nas contas da EPE, com um gás a $8 por milhão de BTU, aumentava só 10%, se tornando 8,8. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente some esses 0,8 no preço FOB, né? Ainda assim, mesmo que a gente some $1 por milhão de BTU, nós ainda vamos encontrar uma diferença muito razoável, né, que mostra que a lógica do gás não está prevalecendo, a lógica da paridade internacional não prevalece e, muito ao contrário, o que está prevalecendo no Brasil é a paridade do preço do gás natural com o do óleo combustível, principalmente de 2019 em diante. Isso faz que a indústria pague, por exemplo, o grande consumidor industrial pague um número da ordem, eu trouxe dados de fevereiro, março está contaminado pelo Covid, eu não trouxe, mas da ordem de $13,5 por milhão de BTU, o que é completamente intolerável para o crescimento de uma indústria que hoje está vivendo dentro de uma economia fragilizada e com uma concorrência internacional exacerbada, né? Então, quando a gente olha o PDE 2029 da EPE, você vê o seguinte, olha, o consumo industrial vai aumentar desde que o novo mercado de gás vigore. Ora, o novo mercado de gás só vai vigorar se esse preço baixar, né? E ele tem que começar baixando pelo preço da commodity, né? Pelo preço da molécula, não tem outro jeito, a molécula é o grande pontapé inicial dessa coisa toda, mas não é só ela, né? A gente fala muito da distribuição, mas antes da distribuição vem a molécula e antes da distribuição vem também o transporte. Se você olhar o transporte no Brasil, né? Você vai ver números da ordem de 1,52 a $2,18 por milhão de BTU de transporte,
né, além da molécula, no Brasil, nesse grande gasoduto de transporte que vai do sul até o Nordeste, 1,52 a 2,18 é da ordem de todo o valor praticado pelo Henry Hub, que não chega a $2 por milhão de BTU, então esse transporte também está caríssimo. E uma grande justificativa do preço elevado desse transporte é que esse preço estaria subsidiando a expansão da malha de transporte. Mas quando a gente olha o próprio site do MME, a gente vê que não há expansão da malha de transporte nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, nós pagamos um transporte elevado sem que isso se revertesse na expansão de uma malha de transporte. Ao contrário da malha de distribuição, que ainda que tenha, vamos dizer, ainda que represente 17% do preço do gás, ela vem se expandindo regularmente, né? E aumentou significativamente nos últimos 10 anos. Falando de economia fragilizada, né, em função da Covid, né, a gente já vinha aí com um crescimento da ordem de 1% de PIB ao ano, né, o que é saindo de uma crise de -3, -3,5%, 1% é um número extremamente singelo, vamos dizer assim, né? Só que o Covid agravou isso e o FMI estima, então, que em 2020, em função do Covid, nós vamos ter uma economia decrescendo 5,3%. Né? Ou seja, uma economia extremamente fragilizada, que o próprio FMI diz o seguinte: olha, em cima dessa base extremamente deprimida de menos 5,3%, em 2021 a gente deve crescer 2,9%. Para não ficar só com a estimativa do FMI, eu peguei a do Bradesco também, tem diversas, tem a da FGV que eu não quis trazer, mas trouxe avulsas, né? Deve ter a da Firjan também. Mas o Bradesco diz o seguinte: olha, em 2020 nós não vamos deprimir 5,3% não, como diz o FMI, mas vamos deprimir 4%. E em 2021, nós vamos crescer 3,5%. Olha, crescer 3,5% depois de ter decrescido 4%, significa dizer que em 2021 estaremos pior do que estávamos em 2019. A Agência Internacional de Energia diz que essa é a maior crise, essa crise é maior do que 7 vezes a que a gente viveu em 2008, né? Em 2008, você lembra que essa crise vamos dizer assim, que aconteceu a posteriori no Brasil, né, gerou uma tempestade perfeita em 2014, quando o preço do petróleo se deprimiu, né? Então nós devemos estar um pouquinho pior hoje do que estávamos em 2014 em termos de indústria do petróleo. Nesse meio tempo, eu vou dizer assim, tá bom, e como é que a Agência Internacional de Energia vê o preço do gás em 2020 e 2021? Aí ele vê em torno do Henry Hub, em torno de $2 por milhão de BTU e quase 3 em 2021. Isso significa que 2020 e 2021 ainda teremos GNL barato, né? E como essa indústria, né? Então a nossa indústria ela poderá se beneficiar, né, do gás barato, desde que o Brasil pratique a paridade internacional ou que o consumidor livre possa importar gás via GNL através dos seus próprios terminais, provavelmente em conjunto ou, quem sabe, em parceria com alguma térmica, né? O grande beneficiário disso seria a indústria não enxerga, né? A indústria não enxerga hoje um aumento sensível do consumo de gás, a revelia do crescimento da indústria brasileira e a revelia de um preço mais baixo de gás natural. Ela enxerga o GNL como uma opção real e a melhor opção para a diversificação da oferta. É isso que nós temos visto lá na FGV. A indústria não espera projetos greenfield
com unidades fabris operando com grande ociosidade e com gás natural a 13, 14 dólares por milhão de BTU. Isso é impraticável, ela não tem competitividade internacional para exportar nesse preço e ela não tem possibilidade de crescer antes de ocupar todo o seu espaço ocioso, né? Não se espera projeto Greenfield, nem antes de se superar a ociosidade da indústria, nem com vistas à exportação nesse nível de preço, muito em função da paridade internacional praticada aí, né? Quer dizer, uma carga de GNL no Japão hoje a menos do transporte tem o mesmo preço, mais ou menos, que uma carga de GNL no Brasil. A Europa está fazendo a opção pelo GNL e esse GNL na Europa está competindo com o gás russo, com vantagem. Então, vocês vejam que o GNL está vindo para ficar, ele é uma opção real e ele está trazendo para o mundo uma paridade, né? uma referência de preço de gás que nós não tínhamos hoje, né? Então, a tecnologia a inserção tecnológica está nos proporcionando a paridade internacional em relação ao preço do gás, e quem não vir isso, né, não se posicionará bem para os próximos 10 anos. Qualquer projeto de gás de grande escala, né, quando a gente começa hoje para desfrutá-lo em 10 anos. Então, quem não enxergar a paridade internacional do gás não estará bem posicionado daqui a 10 anos. Essa é a minha visão pessoal, né? Além de tudo, né, então eu disse para vocês que a indústria brasileira ela sofre com esse preço do gás, ela sofre com o preço do gás quando ela usa o gás como energético, mas ela sofre ao cubo com o preço do gás quando esse gás natural é por ela usado, além de como energético, como matéria-prima. Há casos na indústria brasileira onde o preço do gás pode chegar a ser quase 80% do preço final do produto, que está marcado pelo seu valor de mercado, né? Então, nesses casos, né, a gente já tem empresas saindo do Brasil para se estabelecer em outras praças, né, onde o gás como insumo possa ser mais competitivo, e eu acredito que se a gente não encarar de fato a redução do preço, nós dificilmente vamos proporcionar um crescimento industrial alavancador do produto interno bruto brasileiro. Só para a gente fechar com um número, né? Desde que eu estava na ANP, então isso já tem bastante tempo, eu já saí de lá há 3 anos, né, que a gente escuta a indústria química, que é a maior consumidora de gás do Brasil, clamar por gás e clamar por gás a preços acessíveis, né? Nessa esteira aí nós temos fertilizantes, nós temos metanol e temos diversos produtos, né, petroquímicos e etc. Bom, a indústria química, no ano passado, originou um déficit na balança comercial brasileira de 31,5 bilhões de dólares. Né? Então, a indústria química importou produtos, né, para seu uso e exportou seus produtos. Nessa diferença, a gente enfrentou um déficit de 31,5 bilhões de dólares na balança comercial brasileira, o que não é pouca coisa, né? Então, eu gostaria de fechar com esse número, lembrando que a indústria siderúrgica é a segunda maior consumidora de gás, né? Também clama por preço de gás a preços acessíveis, e nós temos grandes indicações na FGV Energia de que um preço de gás da ordem de 5, 6, 7 dólares
por barril pode significar acréscimos de consumo bastante significativos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Magda, assim, muito obrigada, uma tremenda aula aqui para a gente, né, de como a gente, na verdade, vem jogando fora essa riqueza que a gente tem. Na verdade, a provocação do Fernando era para a redução da importação de gás, e o que você está demonstrando é que se a gente continuar importando gás, né, a gente vai reduzir a importação de outros insumos, né, da nossa indústria, né? Essa é a nossa condição hoje, né? Então, assim, importar gás hoje faz mais sentido para que a gente fortaleça a nossa indústria e possa equilibrar a nossa balança de pagamentos, que vai ser ainda mais pressionada, né, nessa retomada econômica por conta de toda essa redução do PIB. A gente tem também a condição, né, que é a retomada dessa demanda, né? Então, você conseguir converter realmente esse gás via GNL para chegar na demanda final industrial, e essa indústria, então, poder suprir o Brasil e a gente ter segurança de abastecimento. E aí a gente não está falando de segurança de abastecimento de gás, de combustível, mas segurança de abastecimento como um todo dentro da economia, né, para que a gente possa ter essa indústria mais forte. Pois é, Karine, eu entendo o seguinte, que o pontapé inicial de qualquer questão relacionada ao gás, né, enquanto o gás é uma commodity regional, a paridade natural dele é o óleo combustível. Né? Isso é assim, isso sempre foi assim. Né? Na hora que ele deixa, o Japão tinha essa paridade de óleo combustível, a Ásia como um todo tinha paridade de óleo combustível e o Brasil também. De 2016 para frente, a gente enfrentou uma diferença a menor do preço do gás. O gás se reduziu em termos de preço em relação ao óleo combustível, mas essa paridade foi retomada a partir de 2019. Né? Isso faz que a indústria enxergue na diversidade de fornecimento e no GNL, nessa inserção tecnológica, o grande mote para o gás natural a preço acessível. Né? Então, quanto mais terminal, só para vocês terem uma ideia, né, um terminal de GNL, de regaseificação num porto, custa apenas 100 milhões de dólares. Né, em números de 2017. Quer dizer, é uma coisa relativamente barata, né, se a gente fizer a regaseificação num navio, né, 100 milhões de dólares não é nada frente a um projeto desse, e se isso puder significar 3, 4 dólares por milhão de BTU a menos no preço final do gás, junto com o imposto que se reduz porque a percentagem é fixa, junto com a escala de toda uma estrutura que se reduz junto com a molécula, a indústria acaba sendo beneficiada com uma diferença significativa em prol da sua margem e do seu produto final e da competitividade no mercado, porque, afinal de contas, energia cara é custo Brasil, né? Perfeito, Magda. A gente, na verdade, a gente tem uma restrição de tempo, infelizmente. A gente precisa fechar aqui até as 5h30. Tem muitas pessoas perguntando se você vai poder disponibilizar a apresentação, já que a gente não conseguiu ver aqui os gráficos, né? Mas se você puder... Posso sim, com prazer. Com prazer. Muito obrigada. A gente vai então colocar à disposição aqui, a gente tem sempre o link na nossa página lá e a gente coloca à disposição. Eu queria fazer uma rodada novamente, começando aí pelo Fernando. Fernando, você quer colocar algum ponto, fazer algum comentário, considerações finais, para poder fazer mais essa rodada? Escutando a aula que a Magda deu agora,
o que eu sempre disse, né, e eu acho que a gente já percebe isso, que gás natural é um nó muito complexo. São diversas questões que têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Não adianta achar, né, que a gente vai tratar a distribuição, o consumidor livre, e todo o mercado vai estar pronto. Ou que vai tratar o escoamento e aí está resolvido. É uma questão, é um problema sistêmico que tem que ser tratado de uma vez só. E aí, quando fala dessa questão de GNL, eu vou dizer que, pessoalmente, eu tenho um clamor maior pela produção nacional. Eu lembro que na minha defesa de monografia foi dito exatamente esse comentário. Eu na monografia não escrevi que o gás era uma commodity. E aí o comentário foi, eu acho que você tinha que botar pelo menos aí uma nota de rodapé falando, está passando por um processo de comoditização, alguma coisa do gênero. E aí eu acho que é uma pergunta que fica, eu acho que talvez a gente tenha que pensar se a gente tem um grande potencial, né? Um grande potencial no pré-sal, tem um grande potencial em terra, como o Rômulo também pontuou. E aí a pergunta que fica se o gás é uma commodity, a gente está abrindo mais ainda o mercado, porque a gente já se abriu muito ao GNL por causa do segmento elétrico. A gente vai ser um tomador de preço por causa disso, ou a gente vai formar um preço, dado que a gente tem a nossa própria produção, a gente tem o nosso potencial de produção? Eu acho que isso que tem que ficar um pouco, acho que essa provocação final, acho que é interessante para as considerações finais. Posso comentar, Fernando? Eu tenho certeza que a Eneva tem um preço mais competitivo do que o GNL importado. Exato. Eu acredito assim, que o grande ponto é o que a gente está fazendo com o que a gente tem, né? Quer dizer, nós temos, né, um potencial enorme, nós temos o gás aqui, mas o que está chegando para a gente, o que a gente está fazendo com esse gás, né? E aí, assim, queria que o Rômulo pudesse comentar também, a Larissa. Rômulo, obrigada. Eu e Rômulo, a gente está sempre trocando figurinhas, né? Eu concordo com o que você falou, Magda, mas ele colocou bem, e eu não posso deixar de concordar com ele, infelizmente, é que precisa de alguns ajustes no Estado né, a nível estadual e a nível federal para que o novo mercado de gás realmente aconteça. Então, falta pouquinho. E aí sim, eu tenho certeza que a gente vai ter um gás mais barato do que o GNL. Sabe, eu defendo isso assim com unhas e dentes, e sou do time do Fernando, sabe? Acho que a gente tendo aqui, por que a gente vai importar? A gente teve uma reunião com as distribuidoras do Nordeste da ABGás, né? A gente sempre faz essas reuniões informalmente. E a última que a gente teve presencial foi em São Luís, agora no início do ano. E ficou muito claro, né? Lá estava a ANP, estava a EPE, que à época era o Zé Mauro, a ANP estava o Cesário, o Aurélio e o Leonardo, e o Zé Mauro estava inclusive com o Marcos Frederico, e eu coloquei isso, eu disse, gente, aqui todo mundo tem muito mais experiência na indústria de gás que eu, né? Eu sou a bebê aqui da indústria de gás, mas eu tenho certeza, é uma questão de lógica, né? Você tem a formação de engenheiro como eu, é uma questão de lógica, o gás que está aqui na terra, que eu vou transportar daqui para cá, 1 quilômetro é muito mais barato do que o que vem de navio, que vai ser liquefeito, depois regasificado, enfim. É matemática, é pura matemática com bom senso. Ele pode até ser mais barato. A questão é como é que você forma o preço dele. Se você for olhar o gás como uma paridade com o óleo combustível, o preço dele feito no Brasil nada terá a ver com o preço praticado para o mercado. Esse é que é o ponto que eu estava querendo destacar, tá? Se a gente não enxergar, né, que nós estamos numa situação onde o Brasil não é sozinho no mundo, né, e que o gás do mundo competirá sim com o nosso via GNL, porque a tecnologia está permitindo, nós vamos acabar na situação que é
absolutamente indesejada, que é ter o gás importado substituindo o nacional. Então, essa, Larissa, é que é meu alerta. Sim, sim. É um alerta, inclusive, Magda, que é uma coisa que a gente também vem trabalhando muito para as agências reguladoras estaduais, né, para que elas fiquem atentas. Hoje a gente vê que algumas, no Rio Grande do Norte a gente já tem uma agência que trabalha já há algum tempo, já tem experiência, mas na maioria dos estados a gente não tem, como por exemplo lá no Maranhão, né, Rômulo? Lá no Amazonas. Então eles desconhecem essa forma de precificar, né, de fazer a monetização do gás, colocar o preço final para o consumidor. E na hora que a gente faz a formação do preço total, a molécula sempre é o maior peso, né? Não tem como. E eu queria colocar para o ouvinte, eu sei que quem está assistindo aqui é muito especializado da indústria, mas lembrando que o preço do gás ele vem do Brent e vem do dólar. O Brent baixou, mas o dólar da gente está estourado. Então acaba que né? E é exatamente isso que você colocou. Você foi exatamente no X da questão, nada como uma experiência e o currículo longo, viu, Karine? Que aí ela deu a aula exatamente de tudo que estava acontecendo, né, Ana Bal? Para que a gente pudesse entender. Então, a gente tem que focar nisso aí e trabalhar para que esse preço, a formação do preço, ele chegue no consumidor final de acordo com parâmetros mundiais, porque hoje em dia a gente não pode pensar mais localmente, né? Cada dia mais a gente vê isso. O GNL está aí. Se for mais barato, evidentemente que a indústria vai comprar o gás liquefeito e não vai comprar da Potigás só porque é do Estado, não é? Não, ele comprará da Potigás, porque a Potigás tem o seu monopólio regional. As distribuidoras estaduais permanecerão distribuindo, né? O gás do pré-sal é que não vai ser colocado. Então, as distribuidoras estaduais elas estão garantidas e eu espero que elas fiquem garantidas por muitos anos, porque elas estão expandindo malha e elas estão entregando. Né? Então, quando eu olho o gráfico do crescimento da malha, eu vejo um gasoduto de transporte com seu comprimento estagnado há 10 anos, mas eu vejo as distribuidoras estaduais ampliando as suas malhas continuamente, né? Então, o que eu vou aqui é... Ana Bal está dizendo mais ou menos. Precisa mais um pouquinho, Anabal, mas a gente também não pode querer tudo de uma vez, não temos esse dinheiro todo, né? Nós temos uma economia deprimida, né? Então, as distribuidoras estão fazendo o seu papel. A gente pode discutir se mais rápido ou menos rápido, né? Agora, o que a gente pode afirmar é que gasodutos de transporte não têm 1 quilômetro a mais há 10 anos. Eu queria só colocar a última, Rômulo também ia falar e eu interrompi, e ele gentilmente cedeu, que a questão do consumidor livre é um ponto que, por exemplo, as distribuidoras elas defendem, né, como associação, como a Begás, a gente defende lá muito fortemente no Potigás. Tem que ter, eu que venho da iniciativa privada, esse mercado, a gente tem que ter opções, o consumidor ele tem que ter opções. E a Potigás que dê lá seus pulos para trabalhar mais e ter um preço competitivo. Né? Eu acho que a gente não pode nivelar por baixo, a gente tem que nivelar sempre pelo que é melhor para o consumidor. Rômulo, desculpe, não vou interromper mais não. Não vou falar melhor do que você, Larissa, mas vou ser breve também. Na nossa visão, o debate não precisa ser entre o GNL ou a fonte nacional, né? Eu lembro que na época do Gás para Crescer a gente tinha até brincava dizendo que a gente estava falando não era de gás para crescer, era de gás importado para crescer, porque é importante a gente pensar no que a gente vai fazer aqui nacionalmente também. Mas no fim das contas o que importa é isso, é o que vai fazer com que a molécula chegue no consumidor e nas distribuidoras com o preço mais competitivo possível, né? E em última instância no consumidor, porque é quem dá sentido para todo o resto da cadeia. A reflexão que eu proponho aqui é que, já que estamos pensando nessa viabilização do gás nacional, o que a gente ainda precisa colocar para funcionar, para que a gente viabilize esses empreendimentos âncora que capilarizam e levam para o interior do país esses projetos de gás natural que
aos poucos fazem com que uma infraestrutura que hoje é inexistente passe a existir, que a gente pense em alternativas para a monetização desse gás natural, né? Eu acho que talvez a gente já tenha atravessado um período de que a expansão das malhas de distribuição fosse a única maneira que a gente tem de fazer com que o gás natural leve até o consumidor. Então, a gente já vê iniciativas que começam a ser pensadas e que liquefazem o gás natural, levam o gás natural para os lugares em que eles precisam estar, sem precisar ter um grande custo de capital com a construção de gasodutos que, às vezes, poderiam ligar lugar nenhum a nenhum lugar, né? Então, eu entendo que é isso que a gente precisa pensar. O que precisamos viabilizar ainda para poder fazer com que esses empreendimentos âncoras fiquem de pé no interior do país, para que a gente possa usar isso para espalhar o uso do gás natural para o restante do país. E aí tem uma série de coisas que a gente pode discutir em outras oportunidades. Então, leilões de sistemas isolados lá no norte do país, pensar em modelos diferentes de transporte e aí ajustar a regulamentação para poder viabilizar esse tipo de monetização e transporte que vai ser diferente. Tudo isso é uma discussão que é importante para a gente poder colocar o mercado para funcionar na nossa visão. Eu fiquei extremamente feliz de ver a atuação do BNDES nessa questão. Né? Quer dizer, o BNDES lançou um trabalho, eu estou lendo o trabalho que recebi anteontem, né? São 280 páginas. 280 páginas, mas o protagonismo do banco e vamos dizer assim, o seu empenho em viabilizar uma solução para o gás do pré-sal, por exemplo, de uma maneira mais acessível e a interiorização do gás, etc., só pode receber nossos aplausos, né? Então, fiquei extremamente contente de ver o trabalho disponibilizado pelo BNDES. Meus aplausos para o BNDES. De fato, assim, o BNDES, lá, a equipe que sempre acompanhou o segmento de óleo e gás, sempre esteve atenta relacionados à indústria, né? E a questão do gás, a gente iniciou com eles também um alinhamento de ideias lá pela Firjan, pelo Conselho. E realmente a equipe lá está de parabéns com o que foi publicado recentemente, está fazendo divulgação ao longo dessa semana. A gente também está disponibilizando o material do BNDES para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer. É bastante rico. Eu vou pedir, de fato, que vocês façam as suas considerações finais. Eu vou passar a palavra primeiro para o Rômulo, então, e aí depois a gente segue com a Larissa, a Magda e o Anabal. Rômulo, por favor. Queria só mais uma vez agradecer, Karine. Acho que falamos bastante, tem muito tem sempre muito para ser discutido nesse âmbito. Faço coro à Magda também, elogiando o trabalho do BNDES, né? Eles lançaram na segunda-feira um estudo amplo que contempla todos os espaços da cadeia. Eu acho até para quem está se familiarizando com o mercado, é um exercício interessante para poder entender tudo que vem sendo discutido no escoamento, na distribuição, na comercialização, no transporte. E aí eu acho que discutindo isso de uma maneira simples, a gente consegue trazer cada vez mais atores para a mesa e poder simplificar e dinamizar esse mercado. Então, vamos nessa. Minha palavra final é de esperança sempre. Muito obrigada, Rômulo. Larissa? Bom, eu queria agradecer, eu acho que eu já falei demais, né? Como sempre falo muito. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado dessas figuras ilustres do cenário do gás natural nacional. É uma honra e agradecer demais o convite da Firjan e a você pessoalmente, Karine, pelo convite. Eu que agradeço aí pela participação, sempre muito otimista, né? E eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, a gente continuar otimista, mantendo a esperança, porque a gente precisa avançar nessas pautas que são fundamentais para o Brasil. Antes de passar para a Magda, eu vou passar para o Fernando também para fazer as suas considerações finais. Fernando? Apenas agradecer, a conversa foi boa, tem bastante oportunidade que dá para ser cultivada a partir desse mercado. A gente tem aí uma vontade econômica e
estamos trabalhando cada vez mais no alinhamento político. Acho que então, talvez a gente consiga caminhar para, de repente, esse ano já ter ano que vem uma realidade mais promissora. Obrigada, Fernando, também pela participação. Magda, a palavra é sua para as suas considerações finais. Bom, você sabe que eu sou uma entusiasta da indústria, né, Karine? Eu acho que a indústria brasileira tem a obrigação de contribuir para o crescimento do Brasil e quer contribuir para o crescimento do Brasil. E é nosso papel, né, discutir como é que ela pode fazer isso da melhor forma, né, e com o maior apoio possível por parte de nós todos, né? Ninguém trabalha numa indústria de energia sem olhar para o consumidor dessa energia, né? Então, eu quero saber o seguinte, olha, como é que o consumidor dessa energia, porque a gente lutou tantos anos, né? Como é que ele vai se beneficiar desse trabalho imenso e como é que ele vai crescer e gerar emprego e gerar renda para nós todos, para os nossos filhos, para os nossos netos, e enfim. É disso que nós estamos falando, né? Então, eu acho que o gás está nesse momento, nós estamos numa transição energética, o gás é visto como um combustível de transição, ele está no seu momento, né? E gás acessível para a indústria brasileira, eu considero, a preço acessível para a indústria brasileira, eu considero alguma coisa extremamente essencial para a viabilização do crescimento do Brasil, ainda mais numa época de fragilidade econômica como essa. Se isso já valia para o passado, isso vale ao cubo agora. Precisamos sim, vocês têm toda a razão, aproveitar o gás brasileiro, aproveitar o gás como insumo para a indústria brasileira, produzir gás em terra, produzir gás no mar, mas não adianta produzir, tem que produzir de forma a ser aproveitado por alguém. Mas se a gente vai produzir caro demais, não adianta, porque nós vamos micar com isso e vamos acabar reinjetando. Obrigada a todos. Muito obrigada, Magda. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Ótimas reflexões. A gente também é entusiasta da indústria nacional e a gente sabe, perto que a Larissa coloca, né? A gente, na verdade, já deveria estar vivendo esse momento, né? A gente está atrasado, na verdade, nessa pauta. E uma coisa que a gente vê muito quando a gente fala de PIB e de retomada da economia, se a gente fizer o nosso dever de casa, se a gente conseguir realmente ser mais ousado. Eu vou passar a palavra agora para o Anabal, então, fazer o fechamento desse webinar. Anabal, a palavra é sua. Obrigado aí, Karine. O gás realmente é uma coisa motivante, né? Ele contagia todos nós, como o Rômulo falou, e Larissa. E aí, Fernando, eu faço um desafio, Rômulo, Larissa, e aos seus mentores, viu, Karine e Larissa, que vocês que têm o desafio de fazer com que isso ande, né? Nós, os jovens da Mais Tempo, vamos contribuir também. Mas, veja, para mim, eu olhando aqui de cima, eu não sou especialista no gás, a minha geração foi uma geração que foi tolhida pelo gás, porque o monopolista, quando achava gás, fechava e dizia, que absurdo, horrível, achamos gás, tampona, sai fora. Então, eu aprendi muito pouco com o gás, porque nós não tínhamos um mercado relativamente plural, então, gás é ruim, tchau. Né? Mas, veja, eu quero dizer com isso o seguinte, a gente tem... O gás é um exemplo concreto de como um monopólio e uma regulação ruim atrapalham. Eu não concordo, eu acho que o monopólio estatal foi ruim para o Brasil, aliás, qualquer monopólio em qualquer economia, em qualquer setor. Só para dar uma ideia do custo que a doutora Magda falou, os operadores não podem ser responsabilizados, e você colocou isso muito claramente, mas só para você ter uma ideia, e vocês, os mais jovens, e os que estão nos ouvindo, o operador hoje, ele vai numa monopolista estatal que pede um gasoduto. O que normalmente faz é que, olha, não tem uma previsão orçamentária para isso, que eu tenho aquele projeto. Você construi o gasoduto com recurso próprio e eu vou cobrar sua tarifa. Né? Então, é algo que é surreal. Você faz o investimento para o Estado e o Estado não cobra tarifa. Né? Então, são essas coisas. Então, a gente tem que ter
e aí eu estou de novo me dirigindo à geração mais nova. A gente é um país que enfrenta muita dificuldade de atração de investimento, que tanto o país vai precisar, como sempre precisou, e agora mais agudamente, porque a gente não consegue cumprir as coisas mais elementares. O país descumpre lei que ele mesmo faz. A Lei 12.351, doutora Magda, você lembra disso? Que em 2010 disse que o próprio Poder Executivo tinha que emanar uma política para pequena e média empresa aumentar a participação na produção de petróleo e gás. Para não dizer que não aconteceu nada, o REACT foi um resgate disso depois de 7 anos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu passei por uma situação nos últimos 2 dias que eu queria compartilhar. Karine, não se lembra comigo, mas como eu não tive currículo para ler, eu tenho um minutinho a mais aí. A única referência também foi ser careca, que Larissa fez cobriu essa falha aí, mas está perdoado porque é verdade. Então, veja bem, hoje eu recebi, ontem uma ligação e hoje eu recebi, eu quero compartilhar com vocês. Um investidor me perguntou, Nadal, como é que você acha, como é que a gente está querendo discutir esse assunto? O não convencional no Brasil, você tem ideia de quando é que vai acontecer? Eu disse, ligue lá para Brasília, no Planalto, que pode ser que alguém saiba, né? Porque é absolutamente imprevisível dizer isso. Então, não há investimento de nenhuma ordem, nem mesmo industrial, para usar um gás que eles não sabem nem quando é que vai acontecer. De uma maneira geral, nós vivemos com essa imprevidência das coisas. Um outro caso concreto, uma empresa estrangeira me perguntou, Nabal, quando é que você acha que vai sair as vendas do Programa de Desenvolvimento da Petrobras? Eu disse, amigo, se você for otimista e acreditar nesse tipo de situação, o prazo oficial é 31 de dezembro de 2020. Se você pedir minha opinião, eu acho que nós vamos ter que torcer muito se não fizermos nada para ser 2022. E se nós fizermos uma mobilização, por isso que eu estou insistindo nisso, né? Da gente se mobilizar para já que o Estado, os mecanismos que o Estado tem não controlam isso, vamos a sociedade controlar. Né? Então, a gente precisa saber quando é que esse projeto de investimento vai de fato acontecer. Não há dúvida que a Petrobras, e aí eu me refiro à alta gestão da Petrobras, quer, mas não chega na ponta. É igual o recurso para auxílio da pequena e média empresa dessa rede de financiamento aí. Está liberado, mas não chega. Né? Então a gente precisa disso. Então, só para dar uma utilidade pública, que eu vi aqui alguém perguntando, no site da ANP, tem lá na palestras, né, você procura Mossoró Oil and Gas, tem uma apresentação que o Freitas fez lá em Mossoró, que diz detalhadamente quais são os campos que estão, quais que foram ser vendidos, quais que serão, e eu vou até colocar lá no meu LinkedIn também para ajudar as pessoas a fazerem esse acompanhamento comigo. E veja bem, por último, aí fechando com relação ao gás, a gente, algumas coisas a gente faz uma reflexão aqui. Além dessa concorrência com o GNL, que é flagrante, como o Magda bem colocou, nós vamos ter uma concorrência dentro dos estados. E é importante que os gestores estaduais se liguem nisso. Porque o estado que não se modernizar no mercado de gás vai ficar para trás. Nós temos oferta permanente aí que tem blocos, né? E os estados que não se modernizarem, que não acompanharem essa onda, o investidor vai optar por Bahia, por Sergipe, por Rio Grande do Norte, por vários outros que já se colocaram, Rio de Janeiro, que já se colocaram com uma política aderente ao novo mercado de gás. Então, aqueles que não aderiram, eles se cuidem. Né? Então, por exemplo, o Amazonas está no processo de reflexão interna lá se vai criar essas normas ou não. Mas veja, na Amazônia tem térmica queimando diesel. Então, é um contrassenso ambiental, econômico, para as próprias comunidades ali, não permitir que elas se beneficiem desse ativo, dessa riqueza que está lá. Né? E eu queria trazer aqui só 2 comentários, e aí prometendo já de fato encerrar. A gente tem 2 coisas que a gente precisa olhar e ver que não podemos aceitar isso. Primeiro, o campo de Tucano, na Bahia. Né? A doutora Magda conhece disso melhor do que eu. É um prospecto importante de gás aqui na Bahia, no interior da Bahia. Né? Teve série, a Petrobras descobriu lá em 1900 e blá blá blá, que eu não sei nem quando foi um desses campos que ficou fechado, eu já estive lá. Entrou na 8ª rodada, teve aquela confusão lá com a franja do pré-sal, saiu, entrou nessa primeira rodada, acabou sendo arrematada por um operador independente que não levou adiante. Mas é um ativo importante
Eu não sei nem exatamente, vou até pesquisar como é que está essa questão do cano lá, do ponto de vista se já voltou para a agência, se não voltou. E uma situação mais angustiante ainda é o campo de Miranga. Acho que foi o Maga que falou da referência da importância do gás para a indústria petroquímica. O campo de Miranga é dentro do polo petroquímico da Bahia, um polo importante, o maior produtor de gás natural em terra do Brasil, e está nesse processo de desinvestimento da Petrobras que ninguém sabe quando vai terminar. Então, só para ter uma ideia da economia local, o gás natural de Miranga iria facilmente ajudar muito na solução do problema da Fafem, de fertilizantes, e muito no suprimento das matérias-primas para a indústria petroquímica no polo da Bahia. Então, é com essa preocupação que eu quero compartilhar isso com todos vocês presentes, desafiando aí os mais jovens, os jovens há menos tempo, como eu, para que a gente comece a botar o nosso carro no trilho, para que a gente não perca de novo uma década. Né? E por último, um spoiler aqui, ontem até o Márcio fez referência aí à sugestão, muito honrado, mas eu estou trabalhando fortemente da gente criar o CARO, né, que é o campo adequadamente regulado. Né? Então eu peço a vocês que são mentores, aos retores, aos coordenadores de cursos, de pós-graduação, a FDB Energia, a todos, que eu acho que a gente tem um dever de casa a fazer. Já que não fazem, quem deveria fazer não faz, e quando faz errado, é preciso que isso fique claro, e fica errado 10 anos, a sociedade vai oferecer isso, uma proposta para um campo adequadamente regulado. Eu vou tentar instituir um prêmio, né? Acho que o momento de recursos é muito difícil, mas como esse tem algum tempo, já esperou 10 anos, pode esperar mais 3 ou 4 meses. Então a gente poderia fazer essa união de esforços, jamais para que a gente possa oferecer ao Brasil, e com a devida publicidade, um formato de regulação que seja minimamente adequado a campos que produzem 10 barris. Então, com isso que eu terminei aqui, também com a mensagem de otimismo, acho que temos 2 boas-vindas aí no nosso grupo de gás. Uma é a diretora Simone Araújo, que conhece isso, pelo menos mais do que eu, infinitas vezes, que ela vai para a diretoria de tudo correr bem lá no processo. E a lá no EPE, ela conhece a realidade, assim, do ponto de vista da ANP, né, que eu acho que vai possibilitar a gente oferecer mais prospectos de gás nas rodadas da oferta permanente. Então, vamos juntos, que otimismo é o que a gente precisa. Muito obrigada, Anabal. Eu não sei se a Magda se colocou, não sei se a Magda quer fazer mais algum comentário, se ela foi citada. Está sem som, Magda. Ah, ok. Eu escuto muito falar de REAT e gás em terra e essa questão toda, e isso me remete a uma questão que a gente discutiu muito na ANP, né? Quando a gente vai explorar algum ativo em terra, né? Ou a gente reentra num poço que já existe, ou a gente vai para o novo. E para o novo nós precisamos um levantamento sísmico. Né? Eu estou vendo aprovarem o poço transparente, eu acho que vale o esforço, mas eu nunca vi furar um poço sem sísmica, e hoje a gente não tem nenhuma equipe lidando com levantamento sísmico no Brasil. Não terá se um pequeno for ter que mobilizar uma equipe. Então, se eu precisar fazer um levantamento sísmico de 10 quilômetros, de 5 quilômetros quadrados, adequado para um pequeno campo de petróleo, eu não mobilizo uma equipe sísmica, principalmente se ela estiver fora do Brasil. Então, em função disso, nós tínhamos na ANP criado o Plano Plurianual de Geologia e Geofísica para abordar as bacias interiores, para buscar gás nas bacias interiores. Nós temos no Mato Grosso uma descoberta de um poço perfurado pela ANP, se eu não me engano é o ANP 5, com 300 metros de coluna de tight gas.
numa bacia que a gente não conhece, mas eu desconheço uma forma de furar poço, seja ele transparente ou não transparente, sem um levantamento sísmico. Um levantamento sísmico que envolve aí 300, 400 pessoas, caminhão, etc., não é possível de ser mobilizado para levantamentos de 5 quilômetros quadrados, 20 quilômetros quadrados, 100 quilômetros quadrados. Ou nós vamos casar isso com o estudo das bacias anteriores, ou isso não tem solução possível, a não ser reentrada de poços que nós já conhecemos. Esse é meu ponto de vista. Mas eu sou otimista e acho que a gente vai acabar se convencendo disso e voltando a investir nas bacias interiores. Muito obrigada, Magda. Acho que você levantou aí uma outra questão que a gente também foi tema, né, tratado dentro do REAT, né, a questão dos estudos das bacias e da sísmica. Eu acho que é um ponto também para a gente ficar bastante atento. Agradecer a todos vocês pela participação, a todos que nos assistem. A gente vai realizar o próximo webinar, a gente vai ter a Bahia como anfitriã do nosso próximo webinar, no dia 3, a partir das 16 horas, mesmo horário marcado para encontro com todos vocês. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem bem, uma boa noite para todos. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.